Olá pessoal, todos bem? Para aqueles que ainda não sabem, nossa principal atividade aqui na chácara é a produção de plantas índigo. Então, a minha principal função aqui é cuidar, dessas plantas da semente a semente. Então, plantar na sementeira, transferir para o campo, molhar, adubar, cuidar delas dia a dia, depois colher. Uma parte a gente separa para a produção de sementes novamente. E essas plantas podem ser beneficiadas de diferentes maneiras. Tudo isso para quê? Para que a gente consiga tingir coisas. Então as plantas índigo podem tingir principalmente de azul uma infinidade de materiais. Tecido, papel, tinta, cosméticos, alimentos. O nosso principal foco aqui em casa é tingir tecidos, né? Então nós cultivamos diferentes espécies. A principal atualmente tem sido o índigo japonês, uma planta que nós trouxemos para o Brasil e registramos. E também temos cultivado bastante o índigo brasileiro, também mais conhecido como anileira. No vídeo de hoje, nós vamos utilizar folhas secas de anileira e também do índigo japonês para tingir pedaços de tecido. Só que, como vocês devem imaginar, eu não sou o melhor professor quando o assunto é tingir tecido. Então hoje eu vou dar o meu lugar aqui, vou ficar atrás das câmeras e vou chamar a Kiri para que a gente tenha essa aula. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Kiri, eu acho que a maioria de vocês já me conhece. Então, hoje a gente vai fazer tingimento com índigo com folhas secas. Mas antes da gente fazer o tingimento e eu mostrar para vocês os processos, eu quero desmistificar um assunto que muita gente tem me perguntado sobre os materiais para fazer tingimento natural. Então, normalmente a primeira coisa que me falam é: Kiri, o que eu preciso para fazer tingimento? Né? Eu moro num apartamento, eu não tenho espaço. Bom, a minha cozinha, ela é bem pequena para uma casa, né? Parece até uma cozinha de apartamento. E normalmente eu dou as minhas aulas aqui, né? Quando era presencial, e se a deusa quiser, a gente vai voltar logo a ser presencial, normalmente é no ateliê lá fora. Mas nesse momento, o ateliê está cheio de materiais para os cursos de setembro que a gente está separando. Então, a gente vai fazer esse vídeo hoje aqui mesmo. Outra coisa bem importante é com relação às panelas, né? Então, quando eu comecei a dar aula, eu tinha que ter 15 panelas para um curso que já estava fechado, então eram 15 alunas, e eu não tinha dinheiro para comprar 15 panelas de inox. Então eu acabei optando na época, e foi inclusive panelas que até esses dias a gente utilizava nas aulas, que eram panelas de alumínio, para fazer tingimento com índigo. Não é o mais indicado, mas é possível, por isso que eu volto a insistir. A gente já tem os materiais necessários para fazer tingimento, seja de índigo ou seja de outras cores. Hoje a gente vai usar como um banho-maria, né? Então eu vou usar uma panela de inox para fazer banho-maria, mas poderia ser uma panela de alumínio, poderia ser uma panela de ágata, poderia ser qualquer panela, porque o índigo não vai ter contato com essa panelinha. Eu optei hoje por usar um becker, não é obrigatório. Eu uso becker porque eu gosto que vocês consigam enxergar, e becker pode ser esquentado, e jamais, pelo amor de Deus, vocês usam isso para esquentar, porque isso não pode ter mudança de temperatura, choque térmico, que vocês vão perder o fundo desse potinho, que são normalmente potinhos de palmito. Então, se for fazer banho-maria, usa um balde de plástico e uma panela, né? O becker é só para que vocês consigam enxergar na transparência. Bom, o índigo é muito encantador porque, enfim, é uma planta que é verde e fica azul, mas além disso, a grande sacada do índigo é porque não é uma planta que é solúvel em água. Então, diferente das outras plantinhas como açafrão, urucum, que a gente faz basicamente uma infusão, é lógico que existe uma centena de outras questões químicas e questões de fibra envolvida no tingimento de corantes solúveis, o índigo ele é um caso à parte.
Então, a gente tem várias possibilidades para fazer tingimento com índigo. Então, a gente tem as folhas secas, aqui no caso, folhas de índigo japonês, que a gente planta sem veneno, tudo bonitinho. Aqui são folhas secas de anileira, Indigofera subfruticosa. E aí, além disso, né, além das folhas secas ser uma possibilidade de tingimento, também existe a possibilidade de usar o Sucumô. Aqui ele não tá pronto, ele tá no comecinho do processo, né, ele tem 30 dias, mas ele tem essa aparência. Também é uma possibilidade de tingimento, de matéria-prima para tingimento de tecidos. E o que mais é conhecido é o pó, né? O pó azul, que é o que a gente chama de pigmento, né? Que é o que a gente encontra mais facilmente para comprar e tudo mais. Então vamos montar as receitas. Hoje eu vou fazer com as folhas secas de índigo japonês e com a anileira. A primeira coisa que vocês vão perceber é que quando a gente começa a fazer essa receita, não vai ter azul, né? Então isso é uma grande questão também, que é o que eu insisto, o índigo não é solúvel em água. Então vocês vão ver na superfície que vai parecer um chá marrom. Essa então é a folha do índigo japonês seca. Reparem que ela já tem uma coloração azulada. E essas são as folhas da anileira, que eu chamo de índigo do Brasil, a Indigofera subfruticosa. Reparem que as folhinhas dela são minúsculas, é muito pequena. Inclusive tem até umas sementinhas aqui no meio, que é muito mais desafiador separar só a folha. Então a tina ficou pronta, finalmente. Como vocês podem ver, até aqui já tá mais escuro. A gente começou a nossa tina depois do almoço e já escureceu. E agora que ela ficou pronta. É no mínimo 4 horas para essa receita ficar pronta para tingimento. Essa é uma receita que é considerada rápida ainda para esse formato de matéria-prima que são as folhas secas. Uma receita tradicional, ela pode levar até 30 dias para ficar pronta. Então, realmente é um trabalho que exige bastante paciência e bastante presença.
além dessa questão de que demora bastante para a tina ficar pronta, a gente tem que lembrar que o índigo ele é um tingimento de imersão. Então eu demonstrei para vocês vários banhos, só que banhos curtos, e os tecidos eles ficaram com um único banho. Então esse tem um banho, este tem um banho e esse tem um banho. Quando a gente quer escurecer o nosso tingimento com índigo, a gente vai dar mais imersões, né? Então a gente dá mais banhos. Então 2, 3, 30 banhos para ficar bastante escuro. Bom, então a gente finalizou a tina. Agora eu vou mostrar para vocês, então, tecidos que foram feitos durante aulas, nesse mesmo tamanho de tina, nessa mesma receita. Então aqui a gente tem tecidos que foram feitos em técnicas de shibori, né? É lógico que são técnicas japonesas que foram abrasileiradas. Eu brinco sempre que o shibori que a gente faz aqui é shibori de preguiçoso, né? Porque o shibori no Japão ele leva muito tempo para ser costurado, para ser criado design, né? Então a gente tem aqui os tecidos secos, já lavados, então não sai, que é uma coisa que as pessoas sempre perguntam, certo? Então é uma técnica bem incrível para fazer tecidos, como fosse guardanapinhos para levar a marmita, fazer bolsinhas, que no Japão a gente chama de furoshiki, ou um lenço, enfim. Para lenços de seda é ótimo, porque a seda é super levinha e você consegue colocar tipo 1 metro de tecido aqui em 3 litros de água. Lembrando então que esse curso de folhas secas é o módulo 5, ele já é um módulo um pouco mais avançado, né? Então, os cursos de índigo são separados por módulos. A gente tem então desde o módulo 1 até o módulo 8. Então a gente consegue fazer desde técnicas que não usa fogo, que são técnicas com a planta fresca, que é lá no módulo 1, até técnicas que a gente usa folhas secas ou produz o sukumo, que é o tradicional matéria-prima para tingimento com índigo japonês. Então todos esses cursos, eles neste momento de pandemia, eles são cursos online, a gente manda todo o material via correios e marcamos uma data e fazemos ao vivo. Eu não comercializo o curso gravado, porque o estudo é algo que a gente sempre está, né, se atualizando. Nós não somos a mesma pessoa nem hoje, nem amanhã, ainda bem. Então, os cursos são sempre ao vivo. Então, eu realmente vou estar com você do outro lado da tela, te orientando, e você vai estar tirando as dúvidas. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo todos os links de cursos, o meu contato, para que quem quiser então tirar mais dúvidas e adquirir um curso, já vai ter ali o meu telefone. Então, se você gostou desse conteúdo, clica no canal, segue, compartilha, e na semana que vem tem mais.